Saio de cena agora e com vocês, uma dupla incrível. Muito obrigado. E aí, Grilo? Vamos começar então? Simbora nós? Então, para começo de conversa, nós nos questionamos de que serve, qual é a relevância da narrativa de histórias nesse mundo contemporâneo que é completamente dominado pela imagem. Traduzindo, para que contar histórias? Aí eu diria para vocês, levantando uma simples questão, né? Nós estamos aqui para falar da arte de contar histórias. O que seria a arte de contar histórias? Eu diria que seria a arte do encontro. E aqui nós estamos nos encontrando para contar histórias. E o princípio da contação de histórias, da narrativa, está junto com o princípio da linguagem. Na medida que se desenvolveu linguagem, se desenvolveu a contação de histórias. E o autor e contador de histórias, chamado Tim Bowling, ele diz que a primeira história que nós ouvimos é quando somos crianças e a nossa mãe nos pega no colo e faz um acalanto. Essa é a primeira história. Já a profissão do contador de história, um outro escritor chamado Luiz Sepúlveda, ele diz que é a profissão mais antiga, até mais antiga que aquela outra. É verdade? Temos também que falar que cada povo, que cada estado, país, em determinado tempo, elege os seus contadores de histórias. E esses são responsáveis por transmitir saberes, histórias e muito mais. Essas pessoas tiveram sempre nomes especiais em cada cultura a quais elas pertencem. Na Grécia Antiga eram os aedos, rapsodos. Na África eram os griots. Aqui no Brasil, em algumas tribos, alguns povos indígenas, são os tuxauas. Aqui em Lages são o grilo e o testa. Como diria o Leon Tolstói, um grande contador de histórias, escritor russo, que comungando com todos esses contadores de história ao longo do tempo, no qual eles têm em comum o fato de sempre cantarem, falarem da sua aldeia, do seu povo, Tolstói dizia: se queres ser universal, cante e ame a sua aldeia. E foi assim que começamos. No princípio do trabalho, nós tínhamos mais perguntas do que resposta. O caminho que nós escolhemos foi aprofundar na nossa cultura. E nos perguntamos, quem somos? Para responder essa pergunta de quem nós somos, fomos pesquisar lá na nossa família, nos nossos ancestrais, a nossa raiz. E surgiram aí algumas coincidências. A começar pelo nome. Gilson e Adilson. Adilson e Gilson. Ambos nascidos em família de muitos irmãos. Ambos, quando esperados pelas suas mães, esperava-se que fôssemos meninas. O Adilson, inclusive, esperava-se que fosse menina, ele tinha um enxoval cor-de-rosa e tinha até nome escolhido. O nome do vivente era para ser Morgana. Eu tenho apenas uma irmã, somos em 6, de 5 homens e uma mulher. E o nome dessa irmã, por coincidência, é Morgana. Ah, não é Adilson, não. O meu pai se chama Francisco, mas a minha mãe se chama Maria. O pai do Adilson se chama Miguel, mas a mãe se chama Maria. Na minha família tem um histórico, o avô benzia, aliás, o bisavô benzia, o avô dava remédio. Na família do Adilson, o pai foi tropeiro, contava causo, o avô foi recomendador de alma. E essas coincidências foram nos construindo. Ambos tínhamos vontade de viver de teatro, viver da arte. O caminho que nós escolhemos foi contar história. No princípio, lemos, estudamos as histórias universais, contamos as histórias da literatura infantil, até que um dia, saindo de uma apresentação, um amigo de São Paulo, historiador, chamado Dimas, que morava em Lages, chegou e falou: pô, cara, por que vocês não trabalham com a literatura regional? E nos apresentou a literatura de Tito Carvalho, de Guido Vilmarsassi, Enéas Atanásio, Edson Baldo.
nesse momento, nós começamos a abrir os olhos e a vontade e o anseio de trabalhar com as coisas da nossa terra. Ok. Já sabíamos mais ou menos que tipo de história que nós iríamos contar. Agora, como é que nós vamos contar esse tipo de história? Como é que é o negócio de fazer a história, de contar? Quem vai contar essas histórias? Aí nós tínhamos uma pista. Nós somos seres vindos do teatro. A formação artística provém do teatro. E lá no teatro, eu tenho um segredo para compartilhar com vocês. Aprendemos com os mestres da palhaçaria, com os palhaços, com os clowns, um segredo muito importante. Que quando você coloca uma máscara, ela esconde o teu rosto. Porém, ela revela a tua alma. E aprendendo com eles, que usam a menor máscara do mundo, apenas um nariz vermelho, nós entendemos que, para nós conseguirmos revelar as nossas maiores virtudes, nós tínhamos que mostrar os nossos maiores defeitos. E assim começamos. Eu tive uma infância muito boa, muitas brincadeiras, gostava de brincar sozinho. A minha família era humilde. O meu pai trabalhava em madeireira, a minha mãe era empregada doméstica. E tinha uns vizinhos que poderíamos dizer que eram ricos, né? Ricos de bens materiais, mas faltava companhia de amigos e pessoas para brincar. E assim eles faziam de me buscar em casa para brincar com eles. Muitas vezes eu não estava a fim de brincar, mas mesmo assim eu ia. E lá nós fazíamos a divisão de renda. Porque eu tinha bastante irmão, eles tinham bastante brinquedos. Eu não queria brincar e brincava em troca de brinquedo. E lá nós fazíamos várias brincadeiras, tipo estourar a bombinha no galinheiro, tacar fogo na casa, né? Caçar sapo. E teve uma vez que eu peguei e soltei um boi brabo atrás da avó daqueles meninos que me levavam para brincar. Aquela mulher, eu só lembro aquela cena da mulher correndo, chacoalhando e gritando: "Mas é um grilo seco do diabo", né? E naquele momento, toda vez que eu fazia uma bagunça, aquela mulher me chamava de grilo seco. Hoje, eu agradeço a ela pelo apelido e agradeço também pela experiência. E se não fosse o grilo seco, eu também não teria uma história para contar, de revelar as minhas virtudes a partir dos meus defeitos. Pois bem, eu morava em Otacílio Costa, eu vim para Lages para fazer faculdade. E nessa época eu comecei a perder o cabelo. Continuo perdendo até hoje. Pena que você perde e nunca mais encontra. O fato é que eu sempre tive essa cabeça grande, tenho consciência disso. E aí comecei a ficar calvo, vim para cá fazer teatro, perder cabelo, contar história, fazer faculdade, assim por diante. E num belo dia lá estávamos nós num ensaio, éramos em 3 naquela época, já tinha o Grilo Seco, tinha um outro parceiro chamado Ronca e Fuça, e tinha eu ainda sem um nome, sem um apelido oficial. E o Grilo Seco olhou bem no grão do meu zóio, como diz o lagiano, e disse: "Mas olha só, homem do céu, além de ter a cabeça grande, é testudo. Parece até um testa de lampião." Eu fiquei tão brabo, fiquei tão indignado com aquilo que o apelido pegou na hora. Aí não teve jeito. Depois daquele dia, sempre que ia contar a história, tinha o Grilo Seco e o testa de lampião. E assim, valorizando os nossos defeitos, nós buscamos reforçar nossas qualidades. Trabalhamos aquilo que teoricamente seria negativo para se tornar muito mais positivo. Mas agora me conta uma coisa, Grilo. E que histórias nós contávamos? Que histórias contar? Aí nós tínhamos a experiência da literatura infantil, a experiência da literatura regional. Aí vem uma outra pergunta. E a história do mestre Mimi, do seu Tatão, do seu João, quem é que vai contar? Porque a literatura escrita está nos livros, basta que a gente tenha o interesse e vá buscar, está na biblioteca pública. E a história dessas pessoas? A partir daí, então, nós assumimos a responsabilidade e o desejo de aprender com os nossos mestres de cultura popular e aprender com a tradição oral. Isso nos levou a muitas viagens. Nós viajamos para diversos lugares inexplorados. São José de Cerrito, Urupema, Capão Alto, Ponte Alta do Norte. Ou seja, fomos para o interior, fomos para a zona rural.
E lá nós descobrimos uma verdadeira biodiversidade de causos, que nós aprendemos a catalogar, classificar e contar. Tem lá causos escatológicos, que são aqueles que vão apreender, vão falar das funções mais primárias do ser humano e assim por diante. Temos também causos de assombro, o causo da mãe de ouro, o causo da mulher de branco, o causo do bilisome, tem até uma modificação genética agora que é o mulisome. E também tem muitos causos que depois vão falar da vida alheia. Causo de gente que fala da vida de gente. Mas não é fofoca, que fique claro. É só por interesse. E aí, por último, tem aquele tipo de causo que nós identificamos que é o causo mais cestroso, que é aquele causo mais comovente, que é quando a pessoa tem a confiança de te contar uma história que aconteceu com ela mesma, uma história da sua própria vida. E aí nós descobrimos uma outra coisa importante, que essas viagens todas que fizemos no nosso mundo nos fez conhecer o território. Muito mais para além do território geopolítico, das distâncias e quilômetros, nós entendemos que o território da cultura, ele permeia. O território da cultura, ele passa pela memória, ele passa pelo dito, pelo não dito, pelos afetos, pelos rancores, pelos saberes, pelos fazeres, porque ele é inerente às pessoas. Onde existiu uma sociedade, onde existe gente convivendo, existe um território da cultura. E é nesse território que habitam as histórias e que habitam a todos nós. É bem ali que nós estamos. E descobrindo isso, descobrindo nesse território da cultura onde tirar o substrato de histórias, é que nós entendemos que quando contamos uma história que acontece aqui, nessa região, de certa forma, nós contamos todas as histórias do mundo. Assim, a gente também entendeu que ter o convívio com a tradição oral é ter licença dos deuses, a bênção dos mestres, para reinventar a cultura. Vou pedir licença para vocês para contar uma pequena história. E essa história é mais ou menos assim. Esta história é a história de um menino comum, como outro qualquer. Até o seu nome era comum, se chamava João. Mas João tinha um sonho incomum, brincar com as estrelas lá no céu. Disposto a tudo para conquistar o seu sonho, subiu no morro mais alto, na escada mais longa e nada conseguiu. Resolveu, então, falar com seu avô. Meu querido avô, como faço para chegar lá nas estrelas, lá no céu? Tudo já tentei, mas nada adiantou. O avô olhou para o menino, sorriu e falou que, quando pequeno, as mesmas coisas ele tentou. E a única maneira de brincar com as estrelas lá no céu é com os olhos e com a imaginação. Por isso o chamavam de Mata Quiterane, os olhos que fitam as estrelas. Essa história é de autoria do Adilson Freitas, do Grilo Seco, e fala do nome da nossa associação, da associação que fundamos. E para finalizar, já que nós trouxemos aqui uma história local, eu queria compartilhar com vocês uma história universal, do Eduardo Galeano. Se falou hoje do mar, se falou da beleza de ver o mar, e ele conta que Santiago morava no interior com seu pai e não conhecia o mar. Um belo dia, o seu pai pegou um ônibus, passaram horas viajando, até que chegaram nas praias do sul, que ficam atrás de dunas. O ônibus parou, Santiago e o pai desceram, foram subindo lentamente aquelas dunas de areia, sentindo o vento bater no rosto. E quando chegaram lá em cima, que o menino recobrou o fôlego, abriu os olhos e contemplou aquele mar azul, refletindo um sol, as ondas brancas batendo e chegando até na praia, ele começou a ficar emocionado. Ele não conseguia articular nenhuma palavra. Finalmente, quando depois que ele conseguiu soltar o fôlego e falar alguma coisa, ele pegou na mão do seu pai e disse: "Pai, me ajuda a olhar?" Gente, complementando, a arte de contar história é uma arte acessível a todos. Basta que exercitem. No início do nosso trabalho, quando terminávamos uma apresentação, a gente sempre dizia que muitas vezes nós somos os olhos e quem nos assiste, nossas estrelas. Muito obrigado. Tremendo, né?